Hoje vamos aprender como extrair o dia, o mês, o ano e até mesmo o dia da semana a partir de uma data no Planilhas Google, e tudo isso ocorrendo de forma dinâmica. Então, quando uma data é inserida, são retornadas essas informações: dia, mês, ano, dia da semana, e até mesmo podemos também concatenar as informações para, por exemplo, exibir 14 de abril de 2025, ou dinamicamente, se eu digitar uma outra data, por exemplo, 31 de dezembro de 2025, e assim por diante. Então vamos para a prática aprender como fazer isto. Então aqui temos uma estrutura básica para este exemplo prático, no qual utilizaremos dados fictícios e didáticos para estudo. E vamos iniciar extraindo o dia a partir de uma data. Para isso, iremos utilizar uma função chamada texto. Então, vou digitar igual a texto, esta função que formata um número em texto. E esta função, ela recebe então dois parâmetros: o número, que iremos analisar, que neste caso vai ser uma data, e vamos informar o padrão no qual queremos formatar este número. Então, por exemplo, na função texto, se eu selecionar esta data, ponto e vírgula, e agora vou abrir e fechar aspas duplas, e entre as aspas vou digitar, por exemplo, uma vez a letra D, ao final da função, fechando parênteses e apertando Enter, para esta data de 8 de abril de 2025, já temos o retorno valor 8. E podemos também extrair e formatar este texto de diferentes formas. Então, novamente, vamos lá. Igual a texto, seleciona a função, seleciona a data que iremos analisar, ponto e vírgula, abrir e fechar aspas, e agora vou digitar duas vezes a letra D. Fechando parênteses ao final da função, agora temos o valor 08, ou até mesmo função texto, data, aspas duplas, formato D, D, D. Três vezes a letra D. Ao final da função, fechando parênteses e apertando Enter, temos este retorno ter, que seria o início de terça-feira. Muito bem. Para os meses é algo bem semelhante. Então, novamente, função texto, selecionando a data, ponto e vírgula, e o formato agora, então, para os meses, abrir e fechar aspas duplas, e iremos utilizar a letra M. Então, tendo uma vez a letra M, o retorno seria 4, mês 4. Utilizando duas vezes a letra M, o retorno seria 04. Utilizando três vezes a letra M, retorno ABR, ponto, que seria o mês de abril. E novamente, função texto, selecionando a data, ponto e vírgula, e entre aspas, 4 vezes a letra M, aí sim teríamos o mês de abril. Agora para o ano. Então, semelhante, função texto novamente, selecionando a data, ponto e vírgula, o formato entre aspas duplas, e agora utilizaremos a letra Y, que representa year em inglês, ou seja, ano. Então, uma vez a letra Y, teríamos 25. Um outro exemplo, função texto, data, formato entre aspas, três vezes a letra Y, de year, ano, teríamos 2025. E isso ocorrendo de forma dinâmica. Então, por exemplo, se eu alterar a data, as informações também vão sendo alteradas de forma dinâmica, seja para o ano atual, 2025, ou, por exemplo, algum outro ano, 2024, por exemplo, e assim por diante. Mas agora vamos então para o que eu acredito ser o mais interessante, que é como extrair qual o dia da semana de uma data e também como concatenar para ter, por exemplo, dia de, mês de, ano. 14 de abril de 2025, por exemplo. Então vamos lá. Para retornar qual é o dia da semana de uma determinada data, iremos novamente utilizar a função texto. Porém, agora vamos selecionar a função texto, primeiro parâmetro, a data que iremos analisar, ponto e vírgula, e para retornar qual é o dia da semana, abrindo e fechando aspas duplas para o formato, iremos digitar 4 vezes a letra D. Então, D, 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 D,
já temos o dia da semana por extenso, terça-feira, para este exemplo. Ou se eu digitar, por exemplo, 9 de abril de 2025, é uma quarta-feira. 14 de abril de 2025, é uma segunda-feira, e assim por diante. E agora, então, para finalizar, como unir, como concatenar esses textos? Novamente, utilizando uma função. Então, digito igual a concatenar, esta função que vai anexar strings umas às outras, ou seja, vai basicamente unir caracteres. Então, seleciono esta função. Inicialmente, vou selecionar a data, então pode ser este retorno, 14, ponto e vírgula. Vamos unir então 14, precisamos agora abrir e fechar aspas duplas, espaço de espaço, para ter um espaçamento entre os números, os valores, os textos, ponto e vírgula. Terceiro texto que desejamos concatenar, é este retorno, nome do mês por extenso, abril. Então, selecionei a célula, ponto e vírgula novamente, abrir e fechar aspas duplas, espaço de espaço, e novamente, após o fechamento das aspas duplas, ponto e vírgula para concatenarmos mais uma informação, e agora então seleciono o ano, no caso, que está nesta célula que possui 2025. Fechando parênteses e apertando Enter, 14 de abril de 2025, segunda-feira. Se eu digitar, por exemplo, 9 de abril de 2025, temos aqui 9 de abril de 2025, quarta-feira, 25 de dezembro de 2025, quinta-feira, e assim por diante. E desta forma aprendemos então como extrair o dia, o mês, o ano, o dia da semana a partir de uma data no Planilhas Google e também como concatenar informações para exibir por extenso, por exemplo, dia de, mês de, ano. Por exemplo, aqui, 25 de dezembro de 2025, quinta-feira. Ou até mesmo, por exemplo, 14 de abril de 2025, segunda-feira. E agora que aprendemos um pouco mais sobre como utilizar a função texto e também a função concatenar no Planilhas Google, vou deixar aqui na tela um outro vídeo bastante interessante do canal para continuarmos aprendendo e evoluindo nas planilhas.